Meus prezados irmãos, prezados ouvintes que nos acompanham, estamos na cerimônia da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Pela primeira vez, nós passamos o umbral da Semana Santa, começamos a Semana Santa escutando o relato de São Mateus. Escutaremos durante a semana, até a sexta-feira da Paixão, os 4 evangelistas que nos repetirão de diferentes modos, inspirados pelo Espírito Santo, o que nosso Senhor, o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador, fez por cada um de nós. Gostaria de dar uma consideração rápida sobre a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, São Paulo. Depois, uma consideração também rápida sobre o Evangelho da entrada de Jesus em Jerusalém. Meditaremos na Paixão durante a semana. São Paulo aos Filipenses escreve um hino que é considerado um dos cânticos mais antigos em honra à divindade de Jesus, em que provavelmente São Paulo escreveu aos Filipenses e que era repetido já nos primeiros cristãos. É a passagem de São Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Ele começa essa passagem dizendo: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Nós podemos refletir se nós temos como cristãos, como discípulos de Jesus, hoje, no século 21, no terceiro milênio, nós temos de fato os sentimentos de Cristo? Nós possuímos os sentimentos de Cristo? Essa palavra de São Paulo serve muito bem para nossa consideração, já começando a Semana Santa. Será que eu tenho o sentimento de Cristo? Quais foram os sentimentos de Jesus durante a sua vida? Quais foram os pensamentos de Jesus? Quais foram as atitudes de Jesus? E agora vamos contrastar. Quais são os nossos sentimentos? Quais são os nossos pensamentos? Quais são as nossas atitudes? Uma segunda palavra sobre o Evangelho que nós ouvimos no início da procissão, antes da procissão. Jesus, interessante essa passagem, alguns detalhes eu gostaria de convidá-los a meditar também rapidamente, que serve para o nosso início da Semana Santa, nossa consideração. O evangelista São Mateus, ele diz assim: aproximavam-se de Jerusalém. Quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte, encontrareis logo uma jumenta amarrada, e com ela seu jumentinho. Desamarrai-os e trazei-mos. Aqui se cumpre, interessante que São Mateus, ele escreve para os judeus. Então, quando ele fala de Jesus, da vida de Jesus para os judeus, claro que para nós também, mas ele faz questão de ressaltar as profecias que haviam do Antigo Testamento, dos profetas todos, acerca do Messias que viria. Havia uma profecia que dizia que o Redentor, o Salvador, o Messias, ele entraria em Jerusalém e sairia do Monte das Oliveiras. Por isso que São Mateus escreve: quando chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras. Havia também uma outra profecia que é fácil de nós encontrarmos e é muito fácil de nós gravarmos. Zacarias, um profeta, capítulo 9, versículo 9. E ele diz assim: eis que teu rei vem a ti. Dizei à filha de Sião:
eis que teu rei vem a ti cheio de doçura, montado numa jumenta, num jumentinho, filho da que leva o jugo. Interessante o detalhe, Jesus faz questão de escolher, não um cavalo. Veja, ali na época de Jesus, já haviam os romanos não usavam burro, não usavam jumento. Os romanos eram pomposos. César, ele entrava na cidade eterna, em Roma, aclamado pelos povos, Ave César, montado em uma quadriga, não é? Em cavalos suntuosos. Porque para mostrar o poder, para mostrar que ele era poderoso, que ele era senhor da terra, dominador do mundo, Deus, César. Jesus não faz assim. Jesus faz questão de cumprir essa profecia profetizada pelo profeta Zacarias, e ele fala que essa profecia dizia que Jesus, que o Salvador, ele entraria na cidade santa, em Jerusalém, montado num jumento e num jumentinho. E Jesus chama os apóstolos, os discípulos, e dizem: olha, ide de frente dessa aldeia e procurai pegar um jumento e um jumentinho. Vocês vão encontrar isso lá. Se alguém perguntar, diz assim, ó, se alguém perguntar, outro evangelista fala: o que vocês estão fazendo? Dizei: o Senhor necessita deles e logo os devolverá. Veja, essa palavra, o Senhor, ele não fala um Senhor, fala o Senhor, Kyrie, Kyrios. Kyrie é vocativo, né? Nós dizemos Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade de nós. É a mesma palavra que está ali, Dominus. Então, o Senhor precisa, ou seja, Deus precisa. Olha o detalhe dos evangelistas. E um aspecto importante. O evangelista fala: dizei à filha de Sião, eis que teu rei vem a ti cheio de doçura. Ou uma outra tradução, vem a ti com mansidão. Por quê? Porque Jesus é um rei humilde. Jesus não quer impor o seu poder, embora tivesse. Ele poderia entrar em Jerusalém arrasando seus inimigos e mostrando a sua realeza, a sua divindade. Jesus não fez assim. Jesus se esconde. Jesus, ele entra como um rei humilde. Por quê? Porque dizem os santos padres, se Jesus entrasse com todo o seu triunfo, com toda a sua glória, nós teríamos medo de Deus, medo do seu poder. Jesus entra com humildade, em cima de um jumento, como Abraão, como Balaão, não é? Como no Antigo Testamento se costumava fazer, para dizer para a gente que nós devemos, que Ele vem a nós com humildade. Ele não nos espanta, Deus não nos causa tremor, terror. Deus nos conquista, quer nos conquistar pela sua doçura, pela sua ternura, como diz o Papa Francisco, pela sua mansidão. Então pensemos nisso. São João Crisóstomo diz assim, falando dessa passagem: Jesus então dá-nos a entender a grandeza da sabedoria, na qual nos demonstra que devemos contentar-nos em satisfazer o necessário. Jesus, ele não se preocupa com o supérfluo. Jesus, ele quer o necessário. Por isso que ele pega um jumento e um jumentinho. É uma lição que o Senhor nos dá. Jesus então entra em Jerusalém, faz questão de ser aclamado rei. A outra tradução de São João dessa passagem diz assim: não vê que eles estão te aclamando rei? Os judeus, os fariseus se incomodam com aquilo, porque eles escutaram: bendito que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi. Ao filho de Davi quer dizer o Messias. Isso era blasfêmia para eles. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, Jesus tinha feito a cura do cego de Jericó, Jesus tinha provado que era Deus, mas eles não aceitaram. Veja o contraste. Uns que seguem Jesus diz: hosana, glória a Deus, viva ao filho de Davi. Outros dizem: por que você aceita isso? Isso é uma blasfêmia. E Jesus diz assim: se eles não falarem, as pedras clamarão. Diz São Bernardo, como é diferente, como há um contraste entre domingo de Ramos e a sexta-feira da Paixão.
Como era diferente umas vozes, umas e outras. Jesus, que visita Jerusalém, tem duas reações diferentes. A mesma coisa acontece hoje, conosco. E acontecerá também definitivamente no juízo final. Jesus é a pedra de toque, a pedra de tropeço. Ele veio como Salvador, Ele veio com mansidão. Se nós o aceitamos, Ele veio com mansidão. Mas se nós não aceitarmos, acontecerá como aconteceu com os fariseus e os judeus. Portanto, qual é a atitude que nós vamos ter, nós cristãos, diante da vinda de Jesus? Jesus nos visita, principalmente agora na Semana Santa. É um tempo que Deus nos visita. Qual é a nossa atitude? Mas cuidado, agora eu termino. A entrada triunfal de Jesus, ela questiona-nos em 3 pontos. Então eu deixo 3 perguntas e agora eu termino, para nós relembrarmos essas perguntas durante a Semana Santa. Qual será o meu acolhimento à visita de Jesus nesta semana? Qual será o meu acolhimento? O que trará de novo na minha vida a celebração da Semana Santa? Segunda pergunta: temos na nossa vida os mesmos sentimentos de Cristo? Os meus pensamentos, a minha ação, o meu modo de agir está de acordo com os sentimentos, como Jesus agiu? Terceira pergunta: somos capazes do melhor ou do pior? O que nós escolheremos? Veja, muitos da época escolheram crucificar Jesus, escolheram o pior, mataram o Filho de Deus. E nós escolheremos o quê? Continuar a nossa vida de pecado, as nossas fraquezas, os nossos vícios, ou nós romperemos e diremos: não, eu vou aceitar Jesus, vou me tornar de fato mais discípulo de Cristo. Então, fiquemos nessas questões. Qual será o meu acolhimento a Jesus? Temos os mesmos sentimentos dele? Somos capazes do melhor ou do pior? O que escolheremos?